O domingo, in albis, traz-me à memória uma velha e piedosa tradição da minha terra. Neste dia em que a liturgia convida a desejar o alimento espiritual, rationabile, sine dolo lac concupiscite, desejei ardentemente o puro leite espiritual. Era costume levar a Sagrada Comunhão aos doentes, mesmo que não se tratasse de casos graves, para que pudessem cumprir o preceito pascal. Em algumas cidades grandes, cada paróquia organizava uma procissão eucarística. Recordo que nos meus anos de estudante universitário era habitual cruzarem-se no Codzo de Saragossa 3 comitivas em que só iam homens, milhares de homens, com grandes círios a arder. Eram homens vigorosos que acompanhavam o Senhor sacramentado com uma fé maior do que aquelas velas que pesavam muitos quilos. Esta noite, tendo acordado várias vezes, repeti como jaculatória quasi modo genite infantis, como meninos recém-nascidos. Pensava que esse convite da Igreja veio muito a propósito para todos os que sentimos a realidade da filiação divina, porque nos convém ser muito rijos, fortes, gente de têmpera, capaz de influir qualquer ambiente em que nos encontremos. E, no entanto, diante de Deus é tão bom que nos consideremos filhos pequenos. Somos filhos de Deus. Quasi modo genite infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite. Como meninos que acabam de chegar ao mundo, gritai pelo leite limpo e puro do Espírito. É extraordinário este versículo de São Pedro e entendo muito bem que logo a seguir a liturgia tenha acrescentado Exultate Deo, Audiutorium Nostro, Jubilate Deo Jacob. Alegrai-vos em Deus, nosso protetor. Aclamai o Deus de Jacó, que é também Senhor e Pai nosso. Mas não pretendia que vós e eu meditássemos hoje sobre o Santo Sacramento do altar, que arranca dos nossos corações os mais altos louvores a Jesus. Preferia que nos detivéssemos nessa certeza da filiação divina e em algumas das suas consequências para todos os que pretendem viver com nobre empenho a sua fé cristã. Por motivos que não vêm a propósito referir, mas que são bem conhecidos de Jesus, que aqui temos a presidir no sacrário, a vida tem-me levado a sentir-me de um modo muito especial filho de Deus. Tenho saboreado a alegria de me meter no coração do meu Pai para retificar, para me purificar, para o servir, para compreender e desculpar a todos, tendo como base o seu amor e a minha humilhação. Por isso, desejo agora insistir na necessidade de nos renovarmos, vós e eu, de despertarmos do sono da tibieza que tão facilmente nos amodorra e de voltarmos a entender de maneira mais profunda e ao mesmo tempo mais imediata a nossa condição de filhos de Deus. O exemplo de Jesus, toda a vida de Cristo por aquelas terras do Oriente, ajuda-nos a deixarmos-nos penetrar por essa verdade. Se admitirmos o testemunho dos homens, lemos na Epístola, de maior autoridade é o testemunho de Deus. E em que consiste o testemunho de Deus? De novo fala São João.
Considerai o amor que nos mostrou o Pai em querer que nos chamemos filhos de Deus e que o sejamos. Caríssimos, agora já somos filhos de Deus. Ao longo dos anos, tenho procurado apoiar-me sem desfalecimento nesta feliz realidade. Em todas as circunstâncias, a minha oração tem sido a mesma, com tonalidades diferentes. Tenho-lhe dito: Senhor, tu colocaste-me aqui, tu confiaste-me isto ou aquilo, e eu confio em ti. Sei que és meu pai e tenho visto sempre que as crianças confiam absolutamente nos pais. A minha experiência sacerdotal tem-me confirmado que este abandono nas mãos de Deus leva as almas a adquirir uma piedade forte, profunda e serena que impele a trabalhar constantemente com retidão de intenção. O exemplo de Jesus Cristo. Quasimodo genite infantes tem constituído, para mim, grande alegria difundir por toda a parte esta mentalidade de filhos pequenos de Deus, que nos fará saborear as palavras que também aparecem na liturgia da missa. Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, supera as dificuldades, alcança a vitória nesta grande batalha pela paz das almas e da sociedade. A nossa sabedoria e a nossa força estão precisamente na convicção da nossa pequenez, do nosso nada aos olhos de Deus, mas é Ele que nos anima simultaneamente a vivermos com plena confiança e a pregarmos Jesus Cristo, seu Filho unigênito, apesar dos nossos erros e das nossas misérias pessoais, sempre que, a par da nossa fraqueza, não falte a nossa luta por superá-la. Ter-me-eis ouvido repetir com frequência aquele conselho da Sagrada Escritura: Disciti benefacere, porque é certo que devemos aprender a ensinar a fazer o bem. Temos de começar por nós próprios, empenhando-nos em descobrir qual é o bem que temos de ambicionar para cada um de nós, para cada um dos nossos amigos, para cada um dos homens. Não conheço melhor caminho para considerar a grandeza de Deus do que partir deste ponto de vista inefável e simples de que Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos. Fixemos de novo o olhar no Mestre. Talvez também escutes neste momento a censura dirigida a Tomé. Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E como ao apóstolo, sairá da tua alma com sincera contrição aquele grito: Meu Senhor e meu Deus, reconheço-te definitivamente como mestre e com o teu auxílio vou guardar para sempre os teus ensinamentos e esforçar-me por segui-los com lealdade. Antes, noutras páginas do Evangelho, revivemos o episódio em que Jesus se retira para fazer oração, estando próximos os discípulos, provavelmente a contemplá-lo. Quando terminou, um decidiu-se a pedir-lhe: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. E Jesus respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Notai como é surpreendente a resposta. Os discípulos convivem com Jesus Cristo e, no meio das suas conversas, o Senhor diz-lhes como hão de rezar, revela-lhes o grande segredo da misericórdia divina, que somos filhos de Deus e que podemos falar confiadamente com Ele, como um filho conversa com o pai. Quando vejo como algumas pessoas entendem a vida de piedade
o convívio do cristão com o seu Senhor e dela me apresentam uma imagem desagradável, teórica, feita de fórmulas, repleta de lenga-lengas sem alma, que mais favorecem o anonimato do que a conversa pessoal de tu a tu com o nosso Pai Deus, a autêntica oração vocal nunca admite o anonimato. Recordo aquele conselho do Senhor: nas vossas orações não useis muitas palavras, como os gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força das palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de que vós lhe peçais. E comenta um padre da Igreja: penso que Cristo manda que evitemos as orações longas. Longas, porém, não quanto ao tempo, mas quanto à multiplicidade interminável de palavras. O próprio Senhor nos deu o exemplo da viúva, que à força de súplicas venceu a renitência do juiz iníquo, e o daquele importuno que chegou a deshoras à noite e, pela sua teimosia, mais do que pela amizade, conseguiu que o amigo se levantasse da cama. Com estes dois exemplos, manda-nos que peçamos constantemente, não compondo orações intermináveis, mas antes contando-lhe com simplicidade as nossas necessidades. De qualquer modo, se ao iniciar a vossa meditação não conseguis concentrar a atenção para conversar com Deus, se vos sentis secos e a cabeça parece que não é capaz de ter sequer uma ideia, ou se os vossos afetos permanecem insensíveis, aconselho-vos o que tenho procurado praticar sempre nessas circunstâncias. Pondo-vos na presença de vosso Pai e dizei-lhe pelo menos: Senhor, não sei rezar, não me lembro de nada para te contar. E estais certos de que, nesse mesmo instante, começastes a fazer oração. Piedade, intimidade de filhos. A piedade que nasce da filiação divina é uma atitude profunda da alma que acaba por informar toda a existência. Está presente em todos os pensamentos, em todos os desejos, em todos os afetos. Não tendes visto como nas famílias os filhos, mesmo sem repararem, imitam os pais, repetem os seus gestos, seguem os seus costumes, se parecem com eles em tantos modos de comportar-se? Pois o mesmo acontece na conduta de um bom filho de Deus. Chega-se também, sem se saber, como nem por que caminho, a esse endeusamento maravilhoso que nos ajuda a olhar os acontecimentos com o relevo sobrenatural da fé. Amam-se todos os homens como o nosso Pai do céu os ama, e isto é o que mais importa. Consegue-se um brio novo no esforço cotidiano para nos aproximarmos do Senhor. As misérias não têm importância, insisto, porque aí estão ao nosso lado os braços amorosos do nosso Pai Deus para nos levantar. Se reparardes bem, é muito diferente a queda de uma criança e a queda de uma pessoa crescida. Para as crianças, uma queda em geral não tem importância, tropeçam com tanta frequência. E se começam a chorar, o pai lembra-lhes: os homens não choram. Assim se encerra o incidente com o empenho do miúdo por contentar o seu pai. Vede, pelo contrário, o que acontece quando um homem adulto perde o equilíbrio e cai no chão. Se não fosse por compaixão, provocaria hilariedade, riso, mas, além disso, a queda talvez tenha consequências graves e, num ancião, pode mesmo produzir
uma fratura irreparável. Na vida interior, a todos nós convém ser quasimodo genite infantes, como esses miuditos que parecem de borracha, que se divertem até com os seus trambolhões, porque imediatamente se põem de pé e continuam com as suas correrias, e também porque não lhes falta, quando é precisa, a consolação dos pais. Se procurarmos portar-nos como eles, os tropeções e os fracassos, aliás, inevitáveis, na vida interior, nunca se transformarão em amargura. Reagiremos com dor, mas sem desânimo, e com um sorriso que brota, como a água límpida, da alegria da nossa condição de filhos desse amor, dessa grandeza, dessa sabedoria infinita, dessa misericórdia, que é o nosso Pai. Aprendi, durante os meus anos de serviço ao Senhor, a ser filho pequeno de Deus. E isto vos peço, que sejais quasimodo genite infantes, meninos que desejam a palavra de Deus, o pão de Deus, o alimento de Deus, a fortaleza de Deus, para se comportarem de agora em diante como homens cristãos. Que sejais espiritualmente muito crianças. Quanto mais, melhor. Dilo a experiência deste sacerdote que teve de se levantar muitas vezes ao longo destes 36 anos, que longos e ao mesmo tempo curtos me parecem, em que tenho procurado cumprir a vontade precisa de Deus. Houve uma coisa que sempre me ajudou: ser sempre criança e meter-me continuamente no regaço de minha mãe e no coração de Cristo, meu Senhor. As grandes quedas, as que causam destroços sérios na alma e às vezes com resultados quase irremediáveis, procedem sempre da soberba de nos crermos adultos, autossuficientes. Nesses casos, torna-se predominante na pessoa uma espécie de incapacidade de pedir ajuda a quem a pode dar. Não só a Deus, mas também ao amigo, ao sacerdote. E aquela pobre alma isolada na sua desgraça afunda-se na desorientação e no descaminho. Peçamos a Deus, agora mesmo, que nunca permita que nos sintamos satisfeitos, que aumente sempre em nós a ânsia do seu auxílio, da sua palavra, do seu pão, do seu consolo, da sua fortaleza. Rationabile sine dolo lac concupiscite. Fomentai a fome, a aspiração de ser como crianças. Convencei-vos de que é a melhor forma de vencer a soberba. Persuadi-vos de que é o único remédio para que a nossa maneira de atuar seja boa, grande, divina. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e vos tornardes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Vêm-me de novo à memória as recordações da minha juventude. Que demonstração de fé! Ainda julgo ouvir o cantar litúrgico, respirar o aroma do incenso, ver milhares e milhares de homens, cada um com um grande círio, como que simbolizando a sua miséria, mas com o coração de meninos, como crianças, que talvez não se atrevam a levantar os olhos para a cara do pai. Reconhece e compreende que má e amarga coisa é para ti o teres abandonado o Senhor teu Deus. Renovemos a firme decisão de nunca nos afastarmos do Senhor por causa dos interesses terrenos. Façamos crescer a sede de Deus com propósitos concretos para a nossa vida, como crianças que reconhecem a sua indigência e procuram e chamam incessantemente o Pai. Mas volto àquilo que antes estava a comentar. Precisamos de aprender a portarmos-nos como crianças e precisamos de aprender a ser filhos de Deus e, simultaneamente, ir transmitindo aos outros
essa mentalidade que, no meio das naturais fraquezas, nos tornará fortes na fé, fecundos nas obras, seguros no caminho, de tal forma que, seja qual for a espécie de erro que possamos cometer, mesmo o mais desagradável, nunca hesitaremos em reagir e em voltar ao caminho da nossa filiação divina, que nos leva aos braços abertos e expectantes do nosso Pai, Deus. Qual de vós não se lembra dos braços do seu pai? Provavelmente não seriam tão carinhosos, tão meigos e delicados como os da mãe. Mas aqueles braços robustos, fortes, apertavam-nos com calor e com segurança. Senhor, obrigado por esses braços duros, obrigado por essas mãos fortes, obrigado por esse coração terno e firme. E ia agradecer-te também os meus erros, mas isso não, porque não os queres. No entanto, compreende-los, desculpa-los, perdoa-los. Esta é a sabedoria que Deus espera que vivamos nas relações com Ele. Verdadeira manifestação de ciência matemática. Reconhecer que somos um zero à esquerda, mas o nosso Pai ama-nos, a cada um de nós, tal como somos. Eu, que não passo de um pobre homem, gosto de cada um de vós, tal como sois. Imaginai como será o amor de Deus se lutarmos, se nos empenharmos em viver de acordo com a nossa consciência bem formada. Plano de vida. Ao examinarmos como é e como devia ser a nossa piedade, em que pontos determinados devia melhorar a nossa relação pessoal com Deus, se me entendestes, afastareis a tentação de imaginar façanhas insuperáveis, porque tereis descoberto que o Senhor se contenta com que lhe ofereçamos pequenas provas de amor em cada momento. Procura cingir-te a um plano de vida com constância, alguns minutos de oração mental, a assistência à Santa Missa diária, se te é possível, e à comunhão frequente, o recurso regular ao Santo Sacramento do Perdão, ainda que a tua consciência não te acuse de qualquer pecado mortal. A visita a Jesus no sacrário, a recitação e a contemplação dos mistérios do terço e tantas outras práticas excelentes que conheces ou podes aprender. Mas estas práticas não se deverão transformar em normas rígidas ou em compartimentos estanques. Indicam um itinerário flexível, acomodado à tua condição de homem que vive no meio da rua, com um trabalho profissional intenso e com deveres e relações sociais que não podes descuidar, porque é nessas ocupações que prossegue o teu encontro com Deus. O teu plano de vida há de ser como uma luva de borracha que se adapta perfeitamente à mão de quem a usa. Não te esqueças também de que o que é importante não é fazer muitas coisas. Limita-te com generosidade àquelas que possas cumprir no dia a dia, quer te apeteça, quer não. Essas práticas conduzir-te-ão, quase sem reparares, à oração contemplativa. Brotarão da tua alma mais atos de amor, jaculatórias, ações de graças, atos de desagravo, comunhões espirituais. E tudo isto enquanto te ocupas das tuas obrigações, ao pegar no telefone, ao subir para um meio de transporte, ao fechar ou abrir uma porta, ao passar diante de uma igreja, ao começar um novo trabalho, ao executá-lo e ao concluí-lo. Referirás tudo ao teu Pai, Deus. Descansai na filiação divina. Deus é um Pai cheio de ternura, de amor infinito. Chama-lhe Pai muitas vezes durante o dia e diz-lhe, a sós, na intimidade do teu coração, que o amas, que o adoras, que sentes o orgulho e a força de ser seu filho.
Tudo isto pressupõe um autêntico programa de vida interior que é preciso canalizar através das tuas relações de piedade com Deus. Poucas, mas constantes, insisto, que te permitirão adquirir os sentimentos e as maneiras de um bom filho. Devo prevenir-te, no entanto, contra o perigo da rotina, verdadeiro sepulcro da piedade, a qual se apresenta frequentemente disfarçada com ambições de realizar ou empreender gestas importantes, enquanto se descuida comodamente a devida ocupação cotidiana. Quando notares essas insinuações, põe-te diante do Senhor com sinceridade. Pensa que se não te terás aborrecido de lutar sempre nas mesmas coisas, porque na realidade não estavas à procura de Deus. Vê se não terá decaído a tua perseverança fiel no trabalho por falta de generosidade, de espírito de sacrifício. Nesse caso, as tuas normas de piedade, as pequenas mortificações, a atividade apostólica que não produz fruto imediato, parecem-te tremendamente estéreis. Estamos vazios e talvez comecemos a sonhar com novos planos para calar a voz do nosso Pai do Céu, que exige de nós uma lealdade total. E com um pesadelo de grandezas na alma, lançamos no esquecimento a realidade mais certa, o caminho que sem dúvida nos conduz direitos à santidade. Aí temos um sinal evidente de que perdemos o ponto de vista sobrenatural, a convicção de que somos meninos pequenos, a persuasão de que o nosso Pai fará em nós maravilhas, se recomeçarmos com humildade. Os paus pintados de vermelho. Ficaram bem gravados na minha cabeça, de menino, aqueles sinais que nas montanhas da minha terra colocavam nas bermas dos caminhos. Chamaram-me a atenção uns paus altos, geralmente pintados de vermelho. Explicaram-me então que quando a neve cai sobre os caminhos, sementeiras e postes, bosques, rochedos e barrancos, essas estacas saltam à vista como pontos de referência seguros, e assim toda a gente sabe sempre por onde vai o caminho. Na vida interior acontece uma coisa parecida. Há primaveras e verões, mas também chegam os invernos, dias sem sol e noites órfãs de lua. Não podemos permitir que a intimidade com Jesus Cristo dependa do nosso estado de espírito ou das mudanças do nosso caráter. Essas atitudes são sinal de egoísmo, de comodismo e, evidentemente, não se coadunam com o amor. Por isso, nos momentos de nevão e de borrasca, algumas práticas de piedade sólidas, nada sentimentais, bem arraigadas e ajustadas às circunstâncias próprias de cada um, serão como os tais paus pintados de vermelho, que continuam a marcar-nos o rumo, até que o Senhor decida que brilhe de novo o sol, se derreta o gelo e o coração volte a vibrar inflamado com um fogo que na realidade nunca esteve apagado. Foi apenas um rescaldo oculto pela cinza de uma temporada de provação, de menos empenho ou de reduzido sacrifício. Não oculto que ao longo destes anos houve quem viesse ter comigo e me dissesse, compungido pela dor: Padre, não sei o que se passa comigo, sinto-me cansado e frio. A minha piedade, que dantes era tão segura e simples, parece-me uma comédia. Pois, aos que passam por esta situação, e a todos vós respondo: uma comédia? Magnífico! O Senhor está a brincar connosco como um pai com os filhos. Lê-se na Escritura: Ludens in orbe terrarum, que ele brinca em toda a superfície da terra, mas Deus
não nos abandona porque imediatamente acrescenta: Deliciae mae esse cum filis hominum. A minha delícia é estar com os filhos dos homens. O Senhor brinca conosco e quando nos parecer que estamos a representar uma comédia, por nos sentirmos gelados e apáticos, quando estivermos aborrecidos e sem vontade de fazer nada, quando nos custar cumprir o nosso dever e alcançar as metas espirituais que nos tínhamos proposto, é a altura de pensar que Deus brinca conosco e espera então que saibamos representar a nossa comédia com galhardia. Não me importo de vos contar que, em algumas ocasiões, o Senhor me concedeu muitas graças, mas que geralmente vou a contrapelo. Prossigo o meu plano de vida, não porque me agrade, mas porque devo fazê-lo por amor. Mas, padre, pode-se representar uma comédia diante de Deus? Não será uma hipocrisia? Não te inquietes, pois chegou para ti o momento de entrares numa comédia humana que tem um espectador divino. Persevera, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo assistem a essa tua comédia. Faz tudo por amor de Deus, para lhe agradar, mesmo que te custe. Que bonito é ser jogral de Deus. Como é belo representar essa comédia por amor, com sacrifício, sem nenhuma satisfação pessoal, para agradar ao nosso Pai Deus, que brinca conosco. Põe-te diante do Senhor e diz-lhe confiadamente: não me apetece nada fazer isto, mas oferecê-lo-ei por ti. E ocupa-te a sério desse trabalho, ainda que penses que é uma comédia, abençoada comédia. Garanto-te que não se trata de hipocrisia, porque os hipócritas, para os seus fingimentos, necessitam de público. Pelo contrário, os espectadores desta nossa comédia, deixa-me repetir-te, são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Virgem Santíssima, São José e todos os anjos e santos no céu. Na nossa vida interior não há outro espetáculo, senão esse. É Cristo que passa, quasi in occulto, ocultamente. Jubilate Deo, exultate Deo, audiatoria nostro. Louvai a Deus, exultai de alegria no Senhor, nossa única ajuda. Jesus, quem não compreende isto, não conhece nada de amores, nem de pecados, nem mesmo de misérias. Eu sou um pobre homem e entendo de pecados, de amores e de misérias. Sabeis o que é elevar-se até ao coração de Deus? Compreendeis o que é uma alma pôr-se diante do Senhor? Abrir-lhe o coração e contar-lhe as suas queixas? Eu queixo-me, por exemplo, quando leva para junto dele gente nova, que ainda o poderia servir e amar muitos anos na terra, porque não consigo compreender isso. Mas são os gemidos de confiança, pois sei que se me afastasse dos braços de Deus, logo a seguir tropeçaria. Por isso, acrescento imediatamente, devagar, enquanto aceito os desígnios do céu: faça-se, cumpra-se, seja louvada, eternamente glorificada, a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Amém. Amém. Este é o modo de proceder que nos ensina o Evangelho, a habilidade mais santa e a fonte de eficácia no apostolado. Este é o manancial do nosso amor e da nossa paz de filhos de Deus, a via pela qual podemos transmitir aos homens carinho e serenidade. Só assim conseguiremos acabar os nossos dias no amor,
tendo santificado o nosso trabalho, procurando aí a felicidade escondida das coisas de Deus. Conduzir-nos-emos com a santa desvergonha das crianças e rejeitaremos a vergonha, a hipocrisia dos adultos que receiam voltar para o Pai, depois do fracasso de uma queda. Termino com a saudação do Senhor que se lê hoje no Santo Evangelho. Pax vobis, a paz seja convosco. E encheram-se de alegria os discípulos ao ver o Senhor, esse Senhor que nos acompanha até ao Pai.